É isso, gente. Bom, olha só, o professor Tiago Esteves está aqui conosco já. Quero agradecê-lo, ele quer atender meu pedido. Vem aqui trocar uma ideia com nós, falarmos de vários assuntos. Pode tomar água, professor Tiago, vou tirar ele aqui. Se hidratar é permitido. Se hidrate, que a gente vai conversar bastante. Assim que você me der um joinha, eu já te coloco aqui na cena. Valeu, professor. Boa noite. Tudo bem? Olá, Thalita, Eribaldo, nossos camaradas, todos e todas que estão aqui nos assistindo. Boa noite para vocês. Boa noite, professor Tiago. Novamente. Professor, a gente estava falando aqui, né, nessa primeira parte do programa, até você chegar, do discurso do Netanyahu e, enfim, né, contextualizando tudo que a gente vem acompanhando, o genocídio em Gaza, as mentiras daquilo que ele fez nos pouco mais de 40 minutos de discurso hoje na ONU. A gente teve parte de várias comitivas que deixaram ali o espaço, né, a sala em que ele fez o discurso. Algumas pessoas até vaiaram, outras tentaram ali bater palmas, enfim. Então, foi um discurso muito marcado por protestos, mentiras também, né? Por exemplo, a gente até, Eribaldo, estava falando dos bebês, né? No discurso do Netanyahu, ele fala isso, de que o Hamas fez com que pessoas vissem bebês serem assassinados, o que já se sabe que é uma grandiosíssima fake news, é mentira isso. E entre outras mentiras sobre o exército israelense não ser responsável pelas mortes, o Estado de Israel não ser responsável pela fome em Gaza, e marcado também, né, pelo cinismo da comunidade internacional, e é um cinismo porque, ainda que tenha todo o repúdio e aquilo que protocolarmente, né, as nações se coloquem, mas nenhuma ação efetiva para que Israel seja parado de fato. Então, a gente queria te ouvir, assim, qual que é a sua avaliação do discurso do Netanyahu, em si, a participação dele hoje, né, e um pouco do que a gente vem acompanhando a respeito até desses 2 últimos dias aí, o Trump que falou, o presidente Lula que falou também, o próprio Gustavo Petro, né, enfim, com o seu discurso brilhante, né, que nos inspira bastante. Então, queríamos te ouvir um pouco as suas observações a respeito. Bom, Thalita, eu acho lamentável, eu acho que não tem ninguém em sã consciência que possa elogiar o discurso do primeiro-ministro, então, né, porque eu espero que ele caia, seja derrubado o mais rápido possível, pague por todos os seus crimes, né, seja os crimes de guerra, seja os crimes de corrupção, porque eu acho que a gente acaba esquecendo de falar, o Netanyahu só não está preso porque ele continua como primeiro-ministro de Israel, porque dentro de Israel ele já era para ter sido julgado há muito tempo, ele está, enfim, tem uma série de processos contra o Netanyahu por corrupção em Israel. Então eu costumo dizer que, assim, a partir do momento que acabar o conflito na Palestina, né, contra a faixa de Gaza, assim, seja porque alguma potência internacional resolveu intervir, seja porque ele simplesmente transformou a faixa de Gaza no imenso estacionamento, anexou ou fez sei lá o quê, com o que resta da faixa de Gaza, ele vai arrumar outro conflito, porque ele só se mantém solto com base em conflitos. Foi assim que ele arrumou um conflito com o Líbano, assim que ele arrumou um conflito com a Síria, assim que ele atacou o Irã. Então ele precisa, ele só está no poder, só é mantido no cargo de primeiro-ministro, só está solto, porque ele vive propositalmente nesses conflitos, né? Ele precisa do conflito para sobreviver politicamente, para sobreviver fora da prisão, fora da cadeia, né? Não tenho muitas ilusões, né? A gente alguém lembrou que ele tem um mandato de prisão expedido pelo
TPI, pelo Tribunal Penal Internacional, né, de Haia. Não tenho muitas ilusões que esse mandato vai ser cumprido, né, porque ele só vai ser cumprido se o Netanyahu ou uma força internacional intervir militarmente em Israel, ou se o Netanyahu for para outro país fora de Israel, sair do território de Israel e alguma força estrangeira o prender fora de Israel. Eu acho que isso dificilmente vai acontecer, né? Até porque esse tipo de gente, eles tomam muito cuidado, né? Ele não vai em qualquer lugar, também não vai em qualquer país, tanto é que a gente vê muito ele, né? Ou o próprio Israel ou os Estados Unidos, que não faz parte do TPI, não vai cumprir esse mandato de prisão contra ele. Dito isso, feito essa pequena introduçãozinha, eu queria dizer o seguinte, me parece que o Netanyahu é alguém de extrema-direita, a gente precisa dizer isso, né? Ele do ponto de vista político-eleitoral, o partido dele, a ideologia dele, ele é um desses casos, né, que começa ali no centro, inicialmente, quando ele é eleito deputado, e as primeiras vezes ele já foi primeiro-ministro de Israel, outras vezes ele era alguém centrista que foi se aproximando da extrema-direita, né? Ele era alguém ali de centro-direita que se aproximou da extrema-direita, e assim, como bom representante da extrema-direita, a mentira é o guia, né, o grande guia desses membros da extrema-direita. A gente viu isso no discurso do Trump, né, que ocorreu logo depois do discurso do Lula, e aí a imprensa comercial, a imprensa hegemônica deu bastante destaque ao discurso do Trump, e a gente viu no discurso de Netanyahu a mesma disfarçatez com mentiras e, enfim, e ameaçando meio mundo. Bom, a cena, né, que eu acho que todo mundo está falando hoje, né, muitas pessoas estão falando, inclusive eu estou vendo aqui nas redes sociais depoimentos emocionados, as pessoas emocionadas com as delegações, as cenas das delegações se retirando do plenário, né, e uma parte das delegações também vaiando os discursos, algumas delegações que ficam no plenário, mas que quando o Netanyahu começa a falar, viram de costas em sinal de protesto. Bom, eu acho lamentável, né, assim, chegar a esse ponto, se a gente pensar, né, o que é a ONU, o que representa a ONU, o que se representa o sistema ONU, o contexto que ela foi criada, né, é lamentável um grupo de países ter que se retirar do espaço físico, né, diante do discurso de alguém, mas, enfim, é o máximo do que a gente percebe hoje, né, do que a gente tem hoje, é o que a gente pode fazer, é o que a gente pode comemorar. Eu acho, assim, se você me perguntar o que a gente podia fazer, né, o que deveria ser feito, eu sempre lembro o que foi feito com o regime da África do Sul, o regime do apartheid da África do Sul, né, na década, e para ver como é que as coisas demoram muito tempo, né? Na verdade, isso já deveria estar sendo feito, isso já deveria ter sido feito há muito tempo contra o governo do Estado de Israel, né, os governos israelenses, né? Na década de 60, teve um início a um movimento internacional de boicote contra o Estado sul-africano, contra o governo, né, pró-apartheid do Estado sul-africano. E esse boicote, né, que excluiu Israel, né, excluiu a África do Sul, me desculpem, de eventos esportivos, teve boicote econômico, com empresas deixando a África do Sul, empresas se recusando a manter negócios com o governo da África do Sul, um boicote acadêmico, né? Os professores, enfim, pessoas oriundas da África do Sul não eram mais recebidas em eventos internacionais, em eventos acadêmicos, não conseguiam publicar os seus artigos, seus estudos, suas pesquisas, né? Além do próprio boicote político, né? Com diversos governos retirando seus embaixadores da África do Sul, se negando a participar de eventos com esses países africanos. Ainda assim, com isso tudo, né, não teve guerra contra a África do Sul, não teve invasão contra a África do Sul, não teve um bombardeio da África do Sul, mas ainda assim
foram precisos 30 anos, mais de 3 décadas, para poder cair, para poder derrubar o regime do apartheid, que só cai, né, é bom lembrar, em 1994, ou seja, ontem. Né, estou aqui com 2 historiadores, né, década de 90 é ontem, né, na nossa história mundial. Então, assim, esse eu penso que é a única forma, porque o governo estadunidense ele não vai agir, e não vai agir porque é o Trump, que é um extremista, igual o Netanyahu. Não, antes não estava agindo, e era o Biden, era um democrata. Né? O governo estadunidense não vai abrir, não vai agir, né? A gente não pode esperar que esse governo faça nada, tome nenhuma atitude, e aí o que vai ser preciso é pressionar os diferentes países, né? Ou seja, aqui no Brasil, né, além da comitiva brasileira, para além das críticas do presidente Lula durante o discurso dele na abertura da Assembleia da ONU, né, para além do fato de hoje a comitiva brasileira ter sido uma das comitivas que se retiraram, e aí eu chamo a atenção, né, que inclusive a imprensa comercial botando como se fosse um grande escândalo, porque uma parte da comitiva brasileira que estava presente hoje, que se levantou, se retirou, né, do espaço, estava com aquele lenço, né, palestino, a própria Janja, no dia da abertura da Assembleia, eu não sei se vocês viram isso, depois eu vi que o terno que ela estava tinha o bordado lá, característico palestino, e ela, em um momento, ela estava também com um lenço palestino sobre os ombros. Para além disso, ou seja, algo que a gente já vem falando aqui, né, a gente vem batendo muito nessa tecla, o Mauro, pela manhã, vem falando muito sobre isso, né, o fato é que o governo brasileiro, as empresas brasileiras, continuam a comercializar com o Estado de Israel. Né? Então, assim, é difícil a gente defender somente o que vem sendo feito no discurso, né? Porque o discurso, de fato, o discurso do presidente Lula foi muito correto, né? A gente conversou aqui sobre isso, foi um discurso correto, foi um discurso, enfim, que tocou nos pontos importantes, mas o problema não é o discurso, o problema é a prática, né? E aí, na prática, realmente difícil a gente entender, né, o posicionamento do Brasil, a não ser, né, se a gente pensa que o governo brasileiro tem algum receio de melindrar o governo estadunidense. A única coisa que eu consigo pensar, até porque a relação econômica, né, do Brasil com Israel é bastante incipiente. É bastante incipiente, né, falando em números, e também assim beneficia muito, na verdade, o Estado de Israel, né? Porque o Brasil compra de Israel, como vocês destacaram, né, muitas armas e muita tecnologia, né, sobretudo de espionagem e tudo mais, e o Brasil comercializa com Israel, vende para Israel, são matérias, commodities, né, muita carne, frango, então, assim, é difícil de entender essa postura, né, do presidente Lula, que inclusive foi declarado persona não grata em Israel e não fez a contrapartida, né? Ou seja, porque deveria, minimamente, eu penso que deveria ter declarado também o Netanyahu, ainda que esse cidadão, né, esse senhor, não pise aqui no Brasil, imagino, enquanto Lula for presidente, mas ele deveria também ter sido declarado uma persona não grata aqui no Brasil. Tiago, a gente conversava aqui agora há pouco, inclusive, não sei se você concorda, assim, eu confesso, né, até pegando um gancho dessa sua fala final, isso a gente também conversou aqui, eu e o Eribaldo e a nossa audiência, e eu, particularmente, eu confesso que eu ando bastante cansada, embora eu não dispense, assim, eu não ache importante a performance, a estética, tudo isso que você foi até trazendo aqui, né, sobre as manifestações da própria primeira-dama, da Janja, né, a utilização do lenço palestino por parte da comitiva brasileira. Acho que tudo isso é muitíssimo importante. Eu não ignoro, como eu disse, né, a performance, a estética. Acho que tudo isso faz parte justamente do processo político todo que a gente está enfrentando. Mas eu acho que isso esvaziado, ou seja, isso não acompanhado de uma prática efetiva,
fica vazio, né? E é isso disso que a gente estava falando. E aí aqui teve uma pergunta que chegou para nós agora há pouco, inclusive, do mundo mesmo, né? De diversas nações se organizarem e ser aí construído um exército internacional para que se possa fazer uma contraofensiva, um exército de paz, né? Como o Eribaldo, inclusive, trouxe. Você concorda com isso? Você acha que isso pode ser um caminho para a gente poder parar Israel? Estava fechado aqui o áudio. Eu só acho, Thalita, se não vejo como seria possível fazer vamos ver assim, esse exército internacional, né? Na verdade, o que existiria mais semelhante a essa proposta seriam essas forças de paz, entre aspas, criadas pela ONU, né? Que a gente já viu a atuação delas, né? A pessoa chama, inclusive, né, de boinas azuis, capacetes azuis. A gente já viu a atuação delas em diversos países, né? Já viu a atuação delas aqui na América Central, no Haiti, inclusive, essa galera, esses militares quase todos, né, que ocuparam cargos de destaque, estavam envolvidos no golpe de Estado, né, promovido, tentado pelo governo Bolsonaro, o próprio Tarcísio, Heleno, o general Vilas Boas, o outro que está preso, todos eles, que foi candidato a vice, né, na chapa do Bolsonaro, todos eles participaram dessa campanha no Haiti. O Brasil já participou de campanha, né, de campanhas da ONU em Angola, já teve campanhas desse tipo também nos Balcãs, né, ali naquela região da antiga Iugoslávia e daquela guerra separatista que ocorreu, que houve os massacres, né, naquela região. E na África, eu sempre lembro, né, o caso de Ruanda, onde também estavam presentes lá essas forças internacionais da ONU, inclusive estavam falando de filme, tem um filme que eu considero excelente, eu fico bastante impactado toda vez que eu vejo, e eu volto e meia passo ele para os meus alunos, que é o filme Hotel Ruanda. Eu não sei se vocês conhecem, se vocês já viram esse filme. Quem não conhece, eu recomendo vivamente, consegue ver ele fácil na internet. Então, assim, a gente já viu esse papel, né? E, além disso, assim, não, infelizmente, é difícil falar isso, né? Mas, por exemplo, a China não rompe relações com Israel porque tem negócios com empresas israelenses, né? A Rússia, a mesma coisa, tem negócios com as empresas israelenses. Os Estados Unidos é o grande patrocinador de Israel. E aí eu pergunto, quem é que vai se voltar? Qual país iria encaminhar tropas para um exército internacionalista ou internacional para invadir Israel? Então, assim, eu acho uma boa ideia, mas eu acho que na prática não seria muito efetivo. Acho que seria aquele sonho de uma noite de verão, né, que isso ocorresse. Então, assim, na própria ONU já houve discussões sobre essa questão, né, sobre o envio de forças de paz, de forças de segurança para solucionar, para resolver ali a situação da Palestina e de Israel, e não foi aprovado, né, sempre com um voto contrário dos Estados Unidos. Vamos lembrar que nesse modelo atual, né, da ONU, a gente tem ali os 5 países, né, que têm esse voto, esse poder de veto, né, ou seja, Estados Unidos, Rússia, China, Inglaterra e França. Então, assim, enquanto a gente tiver esse modelo, né, tivermos essa governança, a gente, infelizmente, nós vamos ficar vendo o Netanyahu ou o Estado de Israel, o governo de Israel, melhor dizendo, fazendo ali com a Palestina e com os palestinos o que bem quer e bem entendam. Mas eu entendo que a gente tem que fazer pressão, né? A gente tem que fazer pressão sobre os nossos governos, né? Os europeus têm que fazer pressões sobre os governos deles, os africanos sobre os governos deles, de modo que a gente faça, de modo que a gente tenha alguma
atitude. Caso contrário, um país pura e simplesmente, né, decretar como foi feito recentemente, né, França, Inglaterra, Espanha, Portugal, reconhecendo o Estado palestino, de que adianta esse reconhecimento se na prática a gente não tem nenhuma ação, né, ou seja, nenhum tipo para reconstrução da faixa de Gaza, para o retorno dos palestinos ao seu território, para a desocupação dos territórios ocupados na Cisjordânia. Então, a gente precisa de elementos práticos, né, e não de boas intenções. Até porque, como dizia minha avó, de boas intenções o inferno está cheio. Inclusive, salientar aqui, alguém no chat colocou, né, que o que o Petro está reivindicando é a resolução 377. E, ironicamente, uma das vezes que ela foi usada foi... E ela tem alguns motivos para ser usada. Cadê? Deixa eu botar aqui de volta. Quando há impasse no Conselho de Segurança, quando o Conselho de Segurança não consegue chegar a um acordo sobre uma questão de ameaça à paz. Quando a Assembleia Geral pode, então, considerar a questão imediatamente. Quando há recomendações de ação coletivas, que podem ser de vários níveis, inclusive de ocupação do território com tropas, etc. A Assembleia pode fazer recomendações aos Estados-membros sobre medidas coletivas para manter ou restaurar a paz e a segurança. Em casos de ruptura de paz ou de agressão, a Assembleia pode até recomendar o uso de força armada, e vale lembrar que isso também ocorre quando há vetos, né? Quando há um veto insistente de uma das partes do Conselho, impedindo que se chegue a um acordo. E, coincidentemente, a última vez que ocorreu exatamente o caso que a gente está vendo, né, que é o caso reinsistente de um veto, foi quando a União Soviética vetava a intervenção militar da ONU na Guerra da Coreia, na Revolução Coreana. Os Estados Unidos tentavam liderar uma resistência para invadir a Coreia e dar suporte às forças antirrevolucionárias, e a ONU aprova a intervenção militar dos Estados Unidos, mesmo com o veto da União Soviética, porque tinha essa contingência, né? Então, se quisesse superar esse veto, se superava, ao contrário da tentativa de Lula, que é propor uma reformulação no Conselho de Segurança que passa pela ampliação do número de veto de membros e a suspensão de 15 anos do direito ao veto. Mas, Tiago, outro ponto que eu queria te perguntar é que há algumas pesquisas que mostram que a população israelense, há resistências, né, dentro do povo israelense, inclusive reprimidas pelo próprio governo. Violentamente, é bom. Violentamente. Reprimida violentamente, é bom destacar, né? Sim, eu estava falando para a Thalita exatamente de um protesto que teve dos judeus ortodoxos que foi brutalmente reprimido. Muitos foram presos, sumiram, essa coisa toda. Mas há um consenso na grande maioria da população de que, segundo pesquisas, né, que saíram, de quase 78% dos israelenses são a favor de que que os palestinos saiam de Gaza, e quase 50% é a favor de um genocídio dentro da Palestina. Inclusive, próprios políticos de oposição a Netanyahu se posicionam a favor das medidas militares tomadas por Netanyahu, o que justifica também o que você falou, né? A manutenção de Netanyahu no poder. Como lidar, para além desse desafio militar, diplomático, que parece ser um impasse, como lidar com o fato de que você tem uma população, na sua maioria, não toda, mas na sua maioria, que considera o palestino um povo inferior, que tem que sair dali, que ele está ali por direito, por algum motivo que seja? Bom, Aribaldo, bom, acho que a pergunta é de $1 milhão essa tua, né? Assim, então, eu só vejo um caminho com bastante sinceridade, assim. As pessoas falam muito hoje, né, nessa questão na solução dos dois estados, que era o que, na verdade, deveria ter sido feito em 47, né? Que era o que estava
na proposta, né, original que originou o Estado de Israel lá de 47, que era a criação dos dois estados. Eu acho cada vez mais, assim, eu acho muitos hoje defendem ainda essa solução, né, essa solução de 47. Eu, com muita sinceridade para vocês, eu acho que ela está cada vez mais distante. Eu não vou dizer que seja impossível a implementação, mas eu acho que dificilmente o Estado de Israel, por exemplo, abriria a mão dos territórios palestinos que foram ocupados ao longo, né, desses anos todos, né? E se a gente pegar os mapas, né, pegar o mapa de 47, pegar o mapa atual, a gente percebe claramente isso, né? Que, ou seja, Israel foi ocupando o território palestino, né? Foi tomando conta desse território, anexando terras, isso e descumprindo, né, uma série de resoluções da ONU que alertavam, que chamavam a atenção para isso. Uma coisa que eu tenho muita curiosidade, Aribaldo, e aí eu acho que estaria no cerne da minha resposta para você, é entender um pouco o sistema educacional israelense. E aí eu te confesso que eu tenho um total e completo desconhecimento do sistema educacional israelense, porque eu penso que, assim, para a gente não adianta, porque esse quadro, né, que se apresenta, eu vi já também algumas pesquisas nesse sentido, né, de 78% da população, né, serem favoráveis enfim, a expulsão dos palestinos, a tomada das terras da Palestina, né? Tem uma parte considerável que é contra a criação do Estado, do próprio Estado da Palestina. A gente só vai conseguir mudar esse panorama. Isso não vai ser mudado do dia para a noite, né? A gente vai precisar, assim como, né, esse panorama foi criado ao longo de décadas e décadas e décadas, ou seja, para a gente ter uma mudança nesse panorama, a gente vai precisar de muitos e muitos anos, talvez algumas décadas, enfim, de um convívio saudável, de um convívio sem conflitos, né? E enfim, mais uma vez, eu não conheço o sistema educacional israelense, não conheço o que eles veem em história, não conheço o que eles veem em geografia, não sei nem se lá tem, né, sociologia, filosofia no ensino médio, mas eu acho que vai inclusive, né, precisar que esses livros didáticos, os livros escolares, ou a formação educacional nesse país seja mudada para a gente poder mudar essa percepção das pessoas, né? Até porque é isso, né? Seja, me parece que a percepção que uma parte da população israelense tem é que, de fato, a Palestina ou os palestinos, assim como talvez os países, né, árabes e persas que estão ali ao seu redor, na verdade, são grandes inimigos deles, né? Então, assim, para a gente mudar esse tipo de percepção, a gente precisa mudar toda uma cultura, né? E para mudar uma cultura, a gente sabe que é bastante complicado. Toda vez que eu falo sobre isso, sempre me vem na cabeça o caso da Índia e do sistema de castas indiano. O sistema de castas indiano, ele é proibido desde a independência da Índia, ele é proibido constitucionalmente, né? Mas até hoje o sistema de castas indiano ele está em vigor, né? Ele vigora porque você não muda uma cultura de uma nação simplesmente com uma canetada. Então, assim, só o tempo e muita educação para a gente conseguir mudar essa percepção. E por isso que eu acho que a gente tem que a população israelense, o povo israelense, né, parte, por incrível que pareça, existe uma esquerda israelense, existem inclusive alguns camaradas comunistas israelenses. Eu descobri isso outro dia, fiquei bastante feliz. A gente tem que, enfim, eu penso, né, que a gente tem que fortalecer esses movimentos dentro de Israel se a gente quiser mudar alguma coisa naquele lugar do mundo.
Só um adendo, Tiago, nesse seu comentário, o Bruno Guedes até destacou aqui, a Nurit Peled El Hanan, acho que é assim que pronuncia, viu, gente? Ela tem um livro e tem um documentário que ela fala justamente essa questão, tá? Ela é professora de Línguas e Educação na Universidade Hebraica de Jerusalém. E a pesquisa dela vai tratar justamente dos conteúdos dos livros escolares de Israel, e como os conteúdos eles são elaborados com o objetivo de desumanizar o povo palestino. E aí, portanto, criar, né, crianças e jovens com os preconceitos todos e fazendo justamente com que possa ideologicamente justificar aí o processo maciço de violência que a gente vê. Então, há realmente um projeto educacional em Israel para desumanizar, e a professora Nurit, ela tem realmente esse livro, e tem gente até falando aqui que a Boitempo tem esse livro, É da viu, gente? Boitempo. É da Boitempo, isso chama Ideologia e Propaganda na Educação. Acabei de achar aqui, já separei aqui. O título é A Palestina nos Livros Didáticos. Isso, agradeço aí a indicação do nosso camarada, eu vou ver esse livro aqui, vou buscar esse documentário, vi também que tem uns documentários aqui, entrevistas com ela, vou buscar saber, porque realmente é uma falha minha na minha formação, eu desconheço completamente o sistema educacional israelense. Tiago, eu queria aproveitar um fato de hoje que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, que não é nenhuma novidade, né? Mas é só para pegar um gancho, sobre a morte de uma liderança do Terceiro Comando, né? Do TCP, que comandava ali o Complexo da Maré, a partir de uma operação da polícia militar, enfim, ali. E não é novidade, porque a gente sabe, né, que isso está no cotidiano do Rio de Janeiro, mas eu queria te ouvir em que sentido. Curiosamente, a gente tem tratado disso de quarta-feira para cá. Eu falei sobre essa questão com o Hugo Albuquerque, ontem eu também conversava com o Almir Felite, que a gente discutia aqui segurança pública, e na coletiva de imprensa da polícia, ele reforçou o termo narcoterrorista para fazer referência, então, a esse traficante, a esse membro aí do TCP que foi morto. E aí eu gostaria realmente de te perguntar sobre essa questão desses termos que vêm sendo utilizados pela polícia, cada vez mais, inclusive, e que me parece ser um aceno para enquadrar as organizações criminosas no Brasil como organizações terroristas, né? E aí isso você vai criando isso discursivamente, a grande imprensa vem reproduzindo esses termos, e aí isso acaba dando aí abrindo uma brecha, né, para que então a gente enquadre o Brasil como um narco-estado, um estado que tenha organizações terroristas, o que significa, então, justamente dar uma certa legitimidade, nem uma certa, acho que dar legitimidade mesmo, para que haja uma intervenção estrangeira, né, uma intervenção internacional, aqui no caso dos Estados Unidos, no Brasil. Eu queria te ouvir, porque assim, me parece que é um tanto quanto inédito, sabe, a utilização desses termos, né, tentar enquadrar organizações criminosas como organizações terroristas, e me parece que é uma campanha, é um projeto que isso vem acontecendo, e hoje novamente eu ouvi esse termo dessa notícia aí, dessa operação que aconteceu aqui no Rio. Ô, Thalita, eu chamo a atenção que eu também concordo com você, ou seja, isso é um projeto e é um projeto internacional, tá? Isso não é um projeto que está nascendo no Brasil. A gente está vendo, por exemplo, quando o presidente estadunidense, Donald Trump, ele se refere, né? Ele usou esses termos, inclusive, no discurso dele da ONU, né? Ele, para falar sobre a Venezuela, ele usa né, narco-estado, fala que de uma dos grupos, enfim, criminosos venezuelanos, a Trem de Aragua, salvo engano, ele diz que que ele declarou, né, como sendo uma organização terrorista,
Então, assim, eu reputo que isso é um movimento, e a nossa extrema-direita copia tudo, né, da extrema-direita dos Estados Unidos, então está trazendo agora para cá esse debate. E agora o que eu acho, Thalita, é que nós progressistas, né, que somos de esquerda, e notadamente, né, os parlamentares ou os candidatos, né, de esquerda, os candidatos que sejam do nosso campo, eles vão ter que tomar muito cuidado com esse debate, né, porque eu já posso até ver, né, que isso vai ser utilizado para dizer, né, como sempre é feito, para falar que, tá vendo, os esquerdistas, né, os comunistas, os socialistas, os lulistas, progressistas defendem bandido, né? Porque acho que ao fim e ao cabo vai ser isso que vai ser utilizado contra a gente. Então, assim, a gente precisa de verdade tomar esse discurso, a gente precisa de verdade tomar esse debate e mostrar para a população que, primeiro, né, existe uma diferença gigantesca entre crime organizado e terrorismo. E aí eu chamo a atenção, inclusive, né, que é interessante a gente perceber isso, porque só se fala, né, vejam bem, em declarar como organizações terroristas o Comando Vermelho e o PCC. Ninguém fala nada sobre as milícias, né? A gente que está no Rio de Janeiro, Thalita, a gente convive, né, há muito tempo, talvez tenha naturalizado a questão das milícias, mas ninguém chama as milícias, né, de Estado terrorista. Será que é por causa da ligação histórica das milícias com as forças de segurança, né, com as forças policiais? Então, assim, isso me parece uma casca de banana. Infelizmente, né, a relatoria desse projeto no Congresso Nacional, está na Câmara dos Deputados, foi dada, não sei se vocês acompanharam isso, mas foi dada para o Nicolas Ferreira, né, aquele deputado extremista de São Paulo, né, de Minas Gerais, desculpe. Então, isso está nas mãos do Nicolas. Eu não tenho dúvida nenhuma que ele vai fazer um relatório, né, no qual ele vai pedir a aprovação dessas duas organizações, repito, criminosas, né? Mas, assim, o crime é uma coisa, né? Terrorismo é outra completamente diferente. Terrorismo é o que nós vimos aqui no Brasil acontecendo durante a ditadura militar, né? Que durou de 64 a 84, na qual os militares sequestravam pessoas, matavam pessoas, colocavam bombas dentro de carros, né? Tentavam impedir manifestações dos trabalhadores, né, colocando bomba dentro de carro, igual foi no Rio Centro, salvo engano, em 82, alguém pode me corrigir, mas assim como foi lá no Rio Centro em 82. Então, isso é um Estado terrorista, isso é terrorismo, né, de Estado. O que é bem diferente de uma organização criminosa, que é o caso do PCC, que é o caso do Comando Vermelho, que é o caso do Terceiro Comando, que é o caso do Terceiro Comando Puro, que é o caso a gente estava falando sobre Israel agora há pouco, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente tem, né, o território que aqui é conhecido, que é chamado, né, como o Estado lá de Israel, que é enfim, do Peixão, o Complexo de Israel, que é do Peixão. Então, esses são territórios tomados pelo crime organizado, né, que é bem diferente do que o que seria um narcoterrorismo. E aí eu vejo isso, sim, pura e simplesmente como, enfim, mais repressão e a possibilidade, e a gente tem que começar a lidar e a pensar com isso, né, com essa articulação da direita, da extrema-direita internacional, uma possibilidade aí de uma intervenção, uma tentativa de intervenção militar, né? Porque se a gente tem um governador de Estado, ou se a gente tem a volta, né, de um extremista para a presidência da República, ele pode muito bem começar a autorizar, né, a extradição
de brasileiros, né, de cidadãos brasileiros para os Estados Unidos, como, por exemplo, se faz hoje no México. O México faz muito isso, né? Prende líderes de quartéis de drogas mexicanos e extraditam essas pessoas para os Estados Unidos, mesmo eles sendo cidadãos mexicanos, são extraditados, e a gente pode ter, por que não, operações militares comandadas pelos Estados Unidos da América aqui dentro do nosso país. Então, acho que a gente vai ter um grande desafio, né? Eu já antevejo isso, que vai ser com a comunicação. Como é que a gente vai comunicar isso para o povo, né? A gente vai ter que demonstrar cabalmente que essa tentativa de classificação, né, de determinados grupos como terroristas é uma tentativa de golpe de Estado disfarçado. O Tiago, a gente também estava comentando essa semana também da participação de Lula na ONU, né? Que a gente estava conversando também com o Hugo ontem, que Lula deu um momento onde emocionou corações e mentes e almas progressistas, né? Dizendo que, se perguntando, né, sobre a ascensão da extrema-direita no mundo, e ele se pergunta, né, será que eles são tão competentes assim, ou será que a gente está fazendo alguma coisa errada? Né? Por que será que a gente faz uma campanha com uma pauta e chega no governo e faz outra coisa? E ele vai fazendo uma série de perguntas que já despertou aquela sensação. E eu queria te perguntar para tu, qual é a capacidade que a gente tem de esperar, de fato, alguma autocrítica de Lula, se isso não passa de mais de inúmeras falas de Lula na ONU, parece que ele se sente melhor na ONU, né? Onde ele faz discursos mais radicais, ou se isso não vai passar disso mesmo, um discurso que Lula faz mais radical na ONU, e quando chega no Brasil, vida que segue, isso serve muito para inflamar a base petista, mas não vai passar nada disso. Eribaldo, acho que... Se aproveitar disso de alguma forma, né? Pelo menos. Uhum. Eribaldo, ainda bem que a gente está sentado, né? Assim, eu acho isso. Assim, ainda bem que a gente está sentado, porque não dá para esperar muita coisa do Lula para além dos discursos, né? Para além dos discursos bonitos. Assim, com muita sinceridade, a gente passou a semana, né, fazendo análise do discurso do Lula, a gente passou a semana fazendo análise do discurso do Trump, hoje, né, fazendo análise aqui do discurso do Netanyahu, mas o discurso do Lula, ou seja, além de ter sido um discurso que me surpreendeu de verdade, porque eu não esperava até a virulência que ele teve em alguns pontos, em alguns temas, tanto é que foi um discurso que foi bastante elogiado, e uma coisa interessante, né, que a imprensa de direita, a imprensa comercial, inclusive criticou o discurso do Lula em vários pontos que nós consideramos esse discurso interessante, né, que a gente considerou esse discurso realista. A imprensa comercial, ela critica o discurso. Bom, eu penso que é um discurso político, né? Ou seja, assim como o Trump, assim como o Netanyahu jogaram para o público interno deles, né? Ou seja, o discurso do Trump foi claramente voltado para o público estadunidense, foi claramente voltado lá para os eleitores dele, lembrando que a gente tem os Estados Unidos, o final do ano que vem, né, em novembro, tem eleição de meio de mandato do Congresso Nacional, e aí tinha, nessa mesma semana, essa semana agora, né, teve divulgação de dados econômicos estadunidenses, e aí mostrou que a economia dos Estados Unidos não está tão bem assim, que houve uma grande desaceleração, inflação crescendo, poder de compra caindo das famílias estadunidenses, e aí o Trump joga aquele monte de mentiras, bota aquele monte de dados com números fantasiosos. Ele estava claramente falando internamente, assim como o Lula falou para o público interno, né? Tanto é que, se a gente olhar nas redes sociais, a gente tem aí vários recortes das falas do Lula que estão circulando, né?
por diferentes grupos, por diferentes pessoas, né? Os apoiadores do Lula estão distribuindo aí o discurso dele, que, como muito bem lembrado, né, aqui nesse canal, aqui no Farol do Brasil, muito bem lembrado, que é um discurso que, né, não se materializa na realidade. Né? A gente fala o que eu faço, mas o Lula fala, mas não faz aquilo que ele fala. Né? Então, assim, não rompe, né, as relações com o governo israelense, aqui no Brasil, né, continua negociando com Centrão e Companhia Limitada, né, não rompe, né, com arcabouço fiscal, não chama na chincha o presidente do Banco Central, Gustavo Galípolo, que hoje é responsável pela manutenção dos juros, né, esses juros escorchantes. Então, a gente tem tudo isso, né? Ou seja, é um discurso voltado para fora, é um discurso para agradar a plateia, é um discurso, enfim, para a rede social. Eu penso que é isso. E aí, eu acho que nisso eu fiz essa ironia, que ainda bem que a gente está sentado, porque eu não vejo, com muita sinceridade, uma mudança ou uma grande mudança na prática. Visto que, tá? E aí eu vou só trazer um outro elementozinho, uma outra provocaçãozinha. No mesmo dia que o Lula estava lá na ONU, o Haddad estava reunido na Faria Lima, lá com o pessoal do BTG Pactual, e aí o que o Haddad estava fazendo? O que o Haddad fez? O Haddad estava lá dizendo que o Lula agora começava a conversa de gente grande, agora ia negociar o que era para ser negociado, e o que o Haddad já entregou de mão beijada, enfim, para a economia estadunidense. Terras raras, as terras raras brasileiras, e falou da questão das big techs, que inclusive ele vem trazendo, né, esses data centers, até aí no Ceará, né, Eribaldo, aí do teu lado, está sendo instalado hoje um mega data center para atender ao TikTok, e, enfim, está desalojando povos originários. A gente não sabe o que vai acontecer com a água numa região que já tem um problema de água, já tem déficit de água. Então, assim, são essas as questões que a gente tem para hoje, né? Então, assim, ao mesmo tempo que o Lula faz aquele discurso evocando, né, a questão da independência, da soberania do Brasil, do outro lado, o ministro da Fazenda do país, né, que é talvez ali o braço direito do Lula há muito tempo, pelo menos nunca foi desmentido sobre isso, fala que a gente vai, sim, temos sim que negociar terras raras e os data centers. Pois é, aqui a Rosângela, inclusive, está lembrando, né, dos data centers. Acho que ela se refere ao governador do Ceará, que justamente estava na ONU também essa semana, nos Estados Unidos, né, para anunciar a implementação de mais um data center no estado, data center do TikTok, inclusive. Então, é disso que a gente está tratando. E uma outra notícia que ontem a gente noticiou aqui, professor Tiago, é de que também, né, ao longo da semana, nós vimos até as manifestações do Trump sobre a química com o presidente Lula, e aí todas as brincadeiras que ficaram no entorno dessa fala, né, etc. E aí há justamente previsto um encontro entre o presidente Lula e o Trump. Há, inclusive, uma discussão que pode ser em um terceiro país. Talvez esse encontro presencial ele não vai acontecer nem nos Estados Unidos, nem no Brasil. Enfim, então há essa especulação também. Mas aí ontem, o que foi noticiado e que a gente tem de informação é que semanas antes do evento da ONU, dessa semana, houve um encontro dos irmãos Wesley e Joesley Batista, que tem as empresas, né, aqui, que sabemos bem. Lembrando, um parênteses, inclusive, lá a época do Temer, que saiu o escândalo, né, que foi a empresa que financiou muitas campanhas eleitorais, campanhas presidenciais, inclusive. Lembrem-se disso também.
E a JEF, né, e companhia, é uma grande empresa estadunidense, está nos Estados Unidos também. Eles empregam cerca de 75 mil pessoas e eles produzem carne que é direcionada para as classes mais populares, né, para os trabalhadores. Então, houve uma conversa anterior aí, um arranjo, em razão dessas questões todas, por conta do tarifaço, da inflação que veio decorrente a isso, né, aos produtos brasileiros que encareceram potencialmente por conta do tarifaço. JBS, França, isso mesmo, obrigado. A JBS no Brasil e JEF é a empresa estadunidense, que eles estão lá. Então, quer dizer, para além, né, da cena toda e das brincadeiras todas, dos discursos, né, do Trump em relação à simpatia entre ele e o presidente Lula, há a negociação econômica, de dinheiro, há essa questão aí que envolve esses pontos, né? É nesses termos em que se conversa. Então, é só para a gente entender como muitos, né, dos progressistas petistas gostam muito, até em termos de fazer críticas, a gente aqui que tem uma linha mais crítica mesmo em relação ao governo, eles gostam muito de usar o argumento do a política real. Ah, essa é a política real, vocês web comunistas aí, então. Então fica aí, gente, a política real é essa, né? A política dos acordos comerciais, econômicos, dos interesses a partir desse aspecto, dessa dinâmica. Então, o que se viu ao longo dessa semana não é necessariamente a simpatia ou a química, isso é tudo um jogo de cena de algo que já vinha sendo tratado aí a partir desse aspecto, tá? Dessa questão aí econômica, que é o que necessariamente a gente sabe que determina muita coisa aqui no nosso estado de coisas desse momento. Então, teve essa notícia também, viu, Eribaldo, professor Tiago, a respeito aí dessa negociação. Thalita, só para Ô, Tiago, lembrar... rapidinho. Só para dizer que na apresentação do Haddad, lá na BTG Pactual, né, que ele tem que prestar contas sempre, o Mauro trouxe de manhã um dos slides, né, usado, né, e um dos pontos era limitação do salário mínimo de acordo com o novo arcabouço fiscal. Ou seja, era uma série de medidas, ele mostrando, a gente já tomou uma série de medidas aqui de limitação do orçamento público, inclusive de limitação do orçamento. Porque falsamente é colocado que o que Lula fez foi garantir o aumento do salário mínimo. E, na verdade, não é bem isso. É limitar o aumento do salário mínimo. Vai ter aumento, porém limitado. Então, por exemplo, se esse acordo tivesse valendo desde quando Lula assumiu em 2003, o salário mínimo do Brasil hoje seria R$1.000 e poucos. Então, isso é o que está sendo chamado de conquista que a Haddad apresenta como uma grande política que o governo Lula fez para a BTG Pactual. Mas, obviamente, isso é apenas uma implicância do webcomunismo. Inclusive, eu já estou me assumindo. Eu sou webcomunista porque a melhor forma de você fazer com que uma palavra se torne completamente estúpida é assimilar ela ao seu favor, igual ao movimento queer fez nos Estados Unidos. Então, já que nos chamam de queer, somos queer. Já que nos chamam de webcomunista, somos webcomunista e é isso aí. Eu já adotei também esse termo, viu, Eribaldo? Já falo para todo mundo, meus amigos todos. Não é comunista, não, eu sou webcomunista. Veja bem. Vamos criar a campanha, somos todos webcomunistas. Hashtag somos todos webcomunistas. Só ia chamar a atenção, Thalita, porque assim, se lembrou bem, né? E aí o Wesley Batista, né, ficou conhecido, ficou famoso, né? Aqui no Brasil, por conta daquelas gravações que ele fez contra o Temer, numa reunião que ele foi chamado lá pelo Temer, né? Para poder, enfim, falar sobre o contexto político, né? Ele grava o Temer e depois divulga, que quase resultou na queda do Temer. Eu acho que o Temer é mais esperto, né, do que tudo, ou abriu os cofres mais rápido do que qualquer coisa. Mas só para destacar que essas empresas, né, a JBS hoje é a maior
produtora de proteína animal, ou seja, carne do mundo. Né? Ou seja, falando isso porque às vezes a gente fala, porque ele tem negócios nos Estados Unidos e fica assim, mas como é que um empresário brasileiro é recebido pelo presidente dos Estados Unidos? Bom, lembrando que o Trump mesmo falou, né, que ele gosta de fazer negócios. E os irmãos Batista são, né, brasileiros, são donos da maior empresa de produção de proteína animal do mundo, a maior do mundo. Tem negócios no mundo inteiro, no planeta inteiro, inclusive muitos negócios, né, uma parte significativa, né, das empresas de proteína animal estadunidenses pertencem às empresas do Wesley Batista. Isso aí. Bom, eu vou ler aqui alguns comentários que foram chegando. Eribaldo, desculpa, eu não sei se você ia falar alguma coisa, não? Então vou seguir aqui. Tem alguns comentários que eu separei, que foram chegando enquanto conversávamos aqui com o professor Tiago. Priscila Nunes Vieira, e essa história de que a fragata italiana quer que a flotilha desista e entregue ajuda humanitária para o Estado nazi-sionista? Eu não sei dessa informação, Priscila, sinceramente, mas estou deixando aqui até para a gente poder apurar e ter isso. Não sei se isso foi declarado especificamente, como é que vai ser, porque não é esse o intuito, pelo menos da flotilha, tá? Entregar ajuda humanitária para os palestinos, não para Israel, porque Israel não vai direcionar a ajuda humanitária para eles, né? Então, certamente, isso será negado se for proposto essa questão. Também aqui a Priscila Nunes Vieira comenta, e aqueles comentaristas da Globo condenando a delegação brasileira por estarem usando o lenço palestino, falaram que isso dificulta o diálogo. Canalhas. Bom, acho que você respondeu. São canalhas mesmo, né? Esse tipo de relativização, enfim, é absurda, mas Priscila já deu a resposta. O Psicobelic diz: Lula mesmo disse que faz um discurso para ser eleito e outro quando está governando. É um pouco do que conversávamos aqui há pouco com o professor Tiago, a gente falou bastante sobre isso. Rosângela Lozada perguntando: já falaram do Petro clamando aos povos na manifestação nos Estados Unidos? Aí, gente, só para vocês saberem, tá? Hoje, tanto o Gustavo Petro, presidente da Colômbia, junto com o Roger Waters, que também já de longa data faz todo um apoio ao povo palestino, estiveram nas ruas de Nova York, numa manifestação em que justamente inclusive uma das coisas que o Petro disse é um exército internacional, um exército de paz, uma ofensiva contra Israel. Então, fica aqui o registro, tá, pessoal? Isso aconteceu hoje em Nova York, tá? O Roger Waters é esse que está aqui com a mão no ombro dessa outra pessoa, que eu não sei quem é exatamente. De blusa preta ali atrás, né? Isso, de blusa preta, exatamente. E quem está aqui com o megafone falando é o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, fazendo essa manifestação nas ruas de Nova York. Que mais? Roger Waters é sempre coerente politicamente, né? O que ele tem de ser uma pessoa insuportável, ele tem de coerente politicamente. Deve ser uma espécie de Karl Marx da música. Chato, porém sempre coerente. Por que ele é chato? É porque eu sou fã do Pink Floyd. Eu tô ligado nas tretas do Pink Floyd. Tá certo. Entendi. Chatão, ficava super querendo mandar em todo mundo, não deixava ninguém fazer nada. Muito bem. E lembrem-se daquele show em São Paulo há alguns anos, acho que 2, 3 anos atrás, não sei, em que uma galera foi embora do show porque viram as manifestações do Roger Waters. Aquilo foi ridículo, porque eles fizeram vários vídeos indignados. Teve pessoas que foram registrar boletim de ocorrência. Propaganda enganosa. Propaganda enganosa. O Eribaldo gosta do David Gilmour.
Eu sou muito fã do Gilmour. Eu sou fã dos dois, mas é porque o Gilmour é especial. Ele faz uma parada onírica, né? Boa. Também Priscila Nunes, lembrando aqui, né? O professor Tiago comentou sobre o episódio em Ruanda, e ela lembrando que isso aconteceu em 94, foi 1 milhão de mortos, e em plena Copa do Mundo, hein, gente? E Hotel Ruanda é um filmaço, realmente, vale muito a pena. E nem uma linhazinha na imprensa comercial. Exato. E Red York colocando aqui o link, tá, pessoal? Para quem quiser assistir, acompanhar. Vocês sabem, gente, que o Hotel Ruanda, ele era filme indicado para cursos de comunicação. A Casper Libero, por exemplo, que uma faculdade que é direcionada para os cursos de comunicação, ela tinha na sua lista de filmes, né, para quem fosse prestar vestibular, Hotel Ruanda, porque a propaganda, eu não vou saber exatamente qual dos grupos, né, mas um dos grupos fazia propaganda de desumanização, enfim, incitando a violência. Hutus, Thalita. Eram os Eles, Hutus. né? Então, é através do rádio. E aí tem toda uma discussão sobre o... Não fiz Casper Libero, não, Alencar. Fiz PUC Campinas. E aí tem toda essa discussão no âmbito da comunicação a respeito do esse episódio de Ruanda, né? Porque a incitação à violência foi feita através da rádio. Então é um filmaço, viu, gente? É muito bom mesmo. Vale muito a pena assistir. E aqui também Priscila Nunes que comenta o outro assunto que a gente tratou, né, da questão do narcoterrorismo, dizendo os Estados Unidos arrumando desculpas para jogar bombas nas nossas cabeças e roubarem os nossos recursos naturais. Eu confesso que para roubar os nossos recursos naturais, eu não sei fácil, né? necessariamente se é preciso jogar bomba nas nossas cabeças, viu? Sinceramente. Está sendo oferecido de bandeja aí pelo Haddad. Já está botando na mesa já as terras raras do Brasil. Isso aí. Aqui tem um brega que ele é assim, ó. A música. Te olhou, me olhou, paquerou, paquerei. Daí então bateu a química. Foi isso que aconteceu. Grande sedutora. Muito bom. Você gosta de brega, professor Tiago? Gosto. Tá certo. Muito bem. E o brega, ele é pernambucano ou ele é maranhense? Tem essa discussão também, viu, gente? Tem vários bregas. O pessoal do Pará que não te ouça, tá, Thalita? Do Maranhão não, desculpa, gente. Pará. É Pará ou Pernambuco? O brega é paraense ou é pernambucano? Dos dois. Eu sou favorável dos dois. Tá bom. Aqui tem um brega que é diferente do Pará, é bem diferente o estilo. E no Pará também tem outras características. Nos anos 90, final dos anos 90, início dos anos 2000, teve um intercâmbio e a gente pegou muito. Então, por exemplo, Calypso ficou famoso aqui, estourou aqui. Aí aqui a gente fez uma versão do Calypso, que é a musa do Calypso. Enfim, tem essas coisas. Mas eu acho que é isso, tem nos dois. Mas dito isso, meu sonho é ir no Pará para ir numa festa de aparelhagem. Deve ser inacreditavelmente impressionante. Aquela festa deve ser maravilhosa, super animada. Deve ser incrível. Dito isso, quando Thalita e o professor Tiago estiverem em Recife, vou levar vocês para um brega para vocês verem o que é o brega recifense. Opa, vou estar aí no final do mês que vem, ô Eribaldo. Só avisar. Eu vou estar indo para João Pessoa e aí eu vou para o Recife porque é muito mais barato, né, as passagens. Pronto, aqui tem uma festa que é a Noite Cubana, porque o brega daqui começou com música cubana. Aí é a Noite Cubana, aí as regras do salão é simples, tem que estar disposto para dançar com qualquer pessoa. Então é a coisa mais bonita de ver, você ver gente de todas as idades dançando junto. Não tem isso, não tem nada, é só para dançar. Que legal.
Não, eu não sei quando irei para Pernambuco, mas quando eu for, certamente eu quero ir para as festas, para essa festa cubana, para o brega, enfim, para shows e etc. E a aparelhagem no Pará deve ser Deve ser muito foda. sensacional. Deve ser sensacional, Inclusive, o disco realmente. novo de Gabi Amarante está Foda, sensacional, rock doido. tá foda. A Gabi, olha, ela é maravilhosa, gente. Eu gosto Uhum. muito de Gabi Amarantos, muito, mesmo. Tá bom, ó, professor Nosso país é Tiago. muito bom, né? Nosso país é muito bom, é muito rico. Estava vendo a discussão, né, aqui sobre o cuscuz, assim, gente, nosso país é fantástico, é incrível, assim, discutindo agora a questão da música. Agora a gente só esqueceu de falar do cuscuz, Thalita está morando aqui no Rio, agora sabe disso, né? Do É cuscuz mesmo. branco, né, que é o cuscuz baiano, né, que o pessoal chama de cuscuz baiano, que aqui no Rio é o que a gente chama de cuscuz, é que a gente conhece como cuscuz. Mas É tudo é bom. verdade. É verdade, professor Tiago, você tem razão. Aqui nas festas Eu juninas comi o do cuscuz branco, Rio, é bom. aqui no Rio, nas festas juninas, tem lá cuscuz. Aí eu olho e falo, gente, isso não é cuscuz. Tô brincando, não é cuscuz, sim. Mas é isso, essa é a nossa beleza, né? A diversidade, inclusive na comida. Muito bom. E é bom, hein, esse cuscuz. Sempre tem um leite condensado do lado, daí você coloca leite condensado, que é bom E demais. coco, né? Bom mesmo. E coco. Tá bom. E Uhum. coco, é O coquinho é isso. bom, com coco fica Maravilhoso. bom. Bom demais. E aqui, Hermane falando, Pernambuco é tudo. É mesmo, Pernambuco é foda. Não tô fazendo aqui, puxando o saco do Eribaldo, não, viu, gente? Pernambuco é foda mesmo, é muito bom. Tá bom, professor Tiago, obrigada mais uma vez. Semana que vem a gente já marcou, o professor Tiago volta aqui para a gente tratar aí de educação, mais especificamente, entre outros assuntos. Bom final de semana para você e até a próxima. Beleza, Thalita. Beleza, Eribaldo. Tchau, pessoal. Boa noite para todo mundo. Se cuidem. Tchau, Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau. Boa noite. Até.